Seguinte, senhores, se a acusação... Eu comecei a fazer matemática na cabeça. Excelência, eu faço júri toda semana. A acusação, semanalmente que eu faço um júri, a acusação pede a condenação de alguém sem perícia no processo, só com prova testemunhal. Porque a testemunha disse isso, a testemunha falou que era culpado. Se uma acusação tivesse uma perícia papiloscópica falando, é ele, é a rainha das provas, é prisão preventiva no outro dia, nunca mais sai e no júri está indefensável. Pode a defesa virar piruleta, pode fazer o que quiser. Acabou. Caixão e vela preta. Não existe defesa. Não existe defesa. Tem uma garrafa, igual um seriado, CSI. Tem uma garrafa, tem uma digital. Pega essa digital e a digital fala que é do Demétrio. Tem como defender o Demétrio? Não, acabou. Demétrio, eu não vou, Demétrio, mentir pro jurado que a perícia está errada. Ah, olha só, existe a possibilidade da perícia ter errado. Existe a possibilidade da perícia ter errado. Disse que a Emma seria a rainha das provas. O júri seria inteiro com a acusação falando, não temos o que discutir. Não é prova testemunhal, não é uma testemunha que viu, é uma perícia que disse que foi o Demétrio. Não tem discussão em cima disso, não haveria. Os senhores iriam condenar de forma unânime se houvesse uma perícia que dissesse que a digital dele na garrafa, que a digital da garrafa era o Demétrio. Não precisa de testemunha nesse processo, não precisa de promotor, não precisa de advogado. Acabou, a perícia falou, acabou. Foi você, não se discute. Por que eu estou alertando o senhor disso? Eu tenho essa perícia. Eu não acreditei quando eu olhei. Eu falei, esse cara vai a júri com a perícia falando que não é ele. O que eu fiz? Dispensei todas as minhas testemunhas. Eu não preciso fazer esse júri. Eu não precisava estar gastando saliva aqui. Não precisava ter gastado dinheiro dos cofres públicos. Os senhores não precisavam estar aqui. Eu tenho certeza que não é o Demétrio. Por quê? Porque a perícia falou que não é o Demétrio. Não se discute com perícia. Eu preciso aplaudir a Polícia Civil de Minas Gerais. Em especial, qual que é o nome do policial? Paulo. Coloca o policial Paulo lá para mim. Olhem esse cara. Melhor investigador desse caso. Policial Paulo. Merece um troféu. Vejam a expertise, a sensibilidade desse indivíduo. O cara chega no bar, ele vê um corpo morto, infelizmente. Ele vê um morto. Isso aqui é tribunal do júri. Isso aqui é só desgraça mesmo. Infelizmente, o tribunal do júri é só lágrima, é só dor. Ele chega, ele vê uma garrafa, a testemunha fala, o cara que puxou o gatilho na vítima estava tomando essa cerveja. Sabe o que o policial faz? Ele esquece do mundo, e fez muito bem, e ele vem e cola na garrafa. A minha preocupação era apenas com a garrafa, para ninguém encostar nessa garrafa, para ninguém adulterar, porque aqui está a prova do autor do crime. Chega a perícia, lacra a garrafa, cuida da garrafa e vai para a perícia. Olhem que perícia maravilhosa, padrão CSI. O que ele falou? Ele falou o seguinte, eu encontrei uma digital perfeita para fazer um exame nessa garrafa. Sabe o que ele faz? Ele pega um material, igual no filme mesmo, ele pega um material que é meio emborrachado, argiloso, e ele tira nesse material a digital. Esse material é guardado e nunca mais adulterado. As marcas que ficam ali são para sempre. Por quê? Porque esse material vai ser usado para fazer comparações. Daqui 30 anos, ou seja, nós vamos absolver o Demétrio, a polícia vai voltar a investigar, vai achar o verdadeiro culpado, vai falar para o verdadeiro culpado, põe o dedinho aí, nem tocar piano que a gente brinca, é tocar piano. Toca piano aqui.
Aí eles vão pegar e vão comparar e vai falar, cara, é você. Falou que é você. Aquela perícia falou, eu tô com material aqui do atirador. Me tragam um culpado que eu digo se é compatível. Põe o outro movimento lá pra mim. Chega no Demétrio e fala, Demétrio, você é inocente? Eu sou inocente. Você é inocente? Eu sou inocente, o Demétrio falou. Então toca piano aqui, vamos ver se você tem coragem. É mais ou menos chegar pro cozido e falar assim, você tá bêbado? Não tô. Se eu não tá bêbado, faz o bafômetro. O cara fala, me nego. Por que nem vou fazer o bafômetro? Aí o policial vai olhar, levanta, anda, para ver se tem características de estar bêbado. Eu anotei o que o doutor advogado falou. Ele falou bem assim, já voltamos lá, ele falou bem assim, sabe por que eu sei que é o Demétrio? Porque ele tem as características do culpado. Ele tem as características... Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, o Demétrio não fez a perícia, o Demétrio não fez o bafômetro, mas o policial falou, Demétrio, sai do carro e anda. Você está com características de estar bêbado. Mas pera lá, o cara soprou o bafômetro, nem precisa descer do carro. Assoprou o bafômetro falou que está bêbado, está preso. Assoprou o bafômetro falou, não está bêbado, não desce do carro. O que o advogado está querendo é que o Demétrio faça o bafômetro, dê negativo, desça do carro e ande na linha para ver se não está cambaleando. Pelo amor de Deus, porque ele é negro. Não era digital de ninguém que foi investigado. Todo mundo que eles investigaram não deu positivo na perícia. Deu negativo também para o Demétrio. Por que o Demétrio está aqui e os outros não? Deu negativo para 17 pessoas. O Delby não está aqui porque o Delby era amigo da vítima e era testemunha. Deu negativo a perícia, não precisa trazer o Delby. Mais ninguém ali tem apelido de pipoca. E talvez mais ninguém ali seja negro. Vocês estão entendendo? Que é mais ou menos um exame de DNA. Eu estava conversando ontem com eles na janta e eu pensei, cara, lembrei do programa do Ratinho. Já assistiram o programa do Ratinho? Não tinha aquela brincadeira do DNA? O programa do Ratinho é o seguinte, olha só. É o seguinte, vai um casal no programa do Ratinho para discutir o DNA, se o filho é teu ou não é teu. Lembra? Era um sarro aquilo, né? Tinha um caroço de azeitona, jogava microfone, eu adorava aquele negócio. Era assim, né? Eu adorava. Aí o casal tá ali, aí sai o DNA. Sabe o que o DNA fala? Não veja, o filho nasceu, tá o casal ali. Aí o DNA fala assim, o DNA não é compatível com o pai. O DNA da criança, do ninho, não é compatível com o do pai. A mãe olha e fala, não, eu juro pra você que esse filho é teu. Tá bom, meu amor, eu não duvido de você que esse filho é meu. E aí? Aí começa aquela musiquinha, lembra que tinha musiquinha depois? E se for teu? E se... Esquece, ninguém discute com DNA. Acabou. Se a perícia tivesse dito que aquele exame papiloscópico era dele, não tinha julgamento hoje. Culpado direto. Foi na garrafa ou na arma? Agora, que arma? A papiloscopia prova na garrafa, não estou falando da... Então foi na arma. Que arma que você está falando? Que Que arma? Você está louco? Que arma? Cadê a arma? Que arma? Estou perguntando se foi na garrafa. Que arma? Foi na garrafa. O que foi aprendido? Um Estado de Direito, ele ainda existe, tá? Um Estado de Direito, nós criamos o Estado. Chegou e disse o seguinte, Estado, nós criamos você. Por quê que nós criamos o Estado? Para proteger nossas pretensões. Por isso que nós criamos o Estado. Então nós criamos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nós criamos. Não foram eles que criaram a gente. Nós criamos o Estado. Esse Estado tem que respeitar o povo. Como que se respeita o povo? Através das leis. O povo criou as leis, o Estado tem que cumprir as leis, que é uma forma de respeitar a soberania popular, a vontade do povo.
O que acontece? Quando o Estado vem acusar o povo, o Estado tem que ter certeza que essa pessoa que eu estou acusando é culpada. Juízo de certeza se faz com provas. Prova acima de qualquer dúvida. Por isso que existe o indúbio pro réu. O indúbio pro réu é, na dúvida, eu declaro inocência? Claro, porque se o Estado não conseguiu provar a culpa do cidadão, esse Estado não pode punir o cidadão, porque o cidadão detém o poder, a soberania, o direito à liberdade, o direito à presunção de inocência. Se presume a inocência porque eu criei o Estado. O Estado só vai restringir a minha liberdade se esse Estado tiver prova que fui eu. Seria esse o discurso se a acusação tivesse a digital do pipoca na garrafa. Eu, Estado, superei a dúvida. Eu, Estado, superei a presunção de inocência. Eu, Estado, afastei qualquer dúvida porque eu tenho prova da culpa. Seria dessa forma. Agora, nós vimos o assistente de acusação, que é advogado como eu, chegar diante de vossas excelências. Nós vimos um advogado chegar diante de vossas excelências e trazer 2 motivos para culpar. Ele trouxe hoje. A assistente de acusação trouxe 2 motivos para condenar. Primeiro motivo, que ele tem características do atirador. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O acusado tem as características do atirador. Primeiro motivo para condenar o pipoca. Segundo motivo, que ele é integrante da Galocura, ou seja, ele é torcedor de um time chamado Atlético Mineiro. Condene. Pronto, 50 minutos falando isso. Que ele tem as características e não tem as características do atirador. Por que não tem? Porque hoje o amigo íntimo da vítima sentou aqui e falou que nunca reconheceu ele, porque ele não tem as características do atirador. Eu digo que existe uma testemunha mais importante que o Delby, que veio hoje aqui. Ele sentou aqui e ele falou o seguinte para mim, lembra? Eu sou amigo íntimo da vítima. Eu sou amigo pessoal da vítima. Eu fui no velório da vítima. E no dia dos fatos, o atirador trombou no meu filho. O atirador estava entrando no bar e meu filho trombou no atirador. Eu vi o atirador. E o atirador não tinha as características do Demétrio. Ou seja, tentou induzir vocês a erro dizendo que ele tem as características. Ele sequer tem as características do atirador. Nós não temos testemunhas que apontam ele. Nós temos uma perícia que diz que não é ele, a perícia falou, não é o Demétrio. E nós temos testemunhas oculares, o Delby e o amigo íntimo da vítima, que falaram, ele tem características diferentes do atirador. O que mais nós precisamos para declarar a inocência desse cara? Jeffrey, é sério que esse caso vai ficar sem um culpado? Não. Sem um culpado? Está. Porque o culpado está lá na rua, comemorando essa morte e tirando o sarro da cara dele. Excelências, 4 nomes foram dados para a polícia de pessoas que tinham rixa com a vítima. O paizinho trouxe nomes. Como que é, Bruno? Nomes. A vítima tinha treta, a vítima tinha intriga, tinha briga, tinha problema pessoal. Com o Nick, Nix, Bocão, Rodrigo e o outro... Eram 5. Que seja, pelo menos 4. A polícia não investigou nenhum desses, além de não ter investigado outros 2 que tinham o apelido de pipoca. Mamão. 5 nomes de pessoas que foram dadas para a polícia. Testemunhas falaram para a polícia, o morto tinha briga com essas 5 pessoas. Eles não foram atrás das pessoas que tinham problema pessoal com a vítima. Por quê? O policial disse aqui hoje, o Dr. Hendricks bem lembrou, ele tinha meta para terminar logo a investigação.
quarta equipe da Polícia Civil que assumiu a investigação. O caso ocorreu em 2005. A primeira equipe descartou Demétrio. A segunda equipe descartou Demétrio. A terceira equipe descartou Demétrio. A quarta equipe, que é aquele policial, chega com a coleira e vai atrás do cachorro. Ele tinha a coleira na mão e saiu procurando o cachorro. A quarta equipe, que tinha a meta para terminar logo esse caso, porque era de 2005, já estava em 2009, acelerou tudo, e mesmo com uma perícia dizendo que não é ele, trouxeram ele aqui no júri. Por isso, para finalizar, sabe o que nós vamos dizer para o Estado hoje? Não é esse o sistema de justiça que nós queremos. Não é esse o sistema de justiça que nós queremos. Nós queremos uma justiça séria, porque existe um pai lutado que precisa que o culpado do seu filho seja preso. Nós vamos hoje fazer justiça com relação a esse cara. Testemunhas provam sua inocência, perícia prova sua inocência. Nós vamos fazer justiça com esse cara e nós vamos fazer justiça com esse guerreiro que está há 20 anos esperando a condenação do autor que matou o seu filho, mas que está solta e que a polícia teve a chance de pegar, mas não procurou. Quem matou o seu filho, pai, tem que apodrecer na cadeia. E nós saberemos quem foi o dia que esse cara tocar o piano e der compatível com a perícia da garrafa. Aí nós teremos a certeza que aquele é o criminoso. Eu só sei fazer isso da minha vida. Por isso que eu aceitei essa causa. Eu só sei fazer isso. Eu amo isso aqui. Defender a justiça. Eu vou levar esse caso para dentro da sala de aula como um caso que a justiça foi feita, como um caso de que uma pessoa inocente foi punida por 20 anos, como tantos e tantos inocentes são punidos no Brasil. Nós 7 vamos fazer história hoje. E nós vamos obrigar a polícia a encontrar o verdadeiro autor desse crime, porque se a gente condenar esse cara, o caso acaba. Se ele sair condenado daqui hoje, o caso vai ser botado embaixo da gaveta e vai ser como solucionado. Se ele sair condenado daqui, é um caso solucionado. Aquele pai hoje sabe que não é o Demétrio, que ele viu as provas que não é o Demétrio, e o verdadeiro autor continua na rua com aquela coragem fria que ele teve de matar uma pessoa à luz do dia com um tiro na nuca. Se é que esse verdadeiro criminoso não praticou outros homicídios depois daquele 20 anos, à solta, aquele cara pode ter matado mais cidadão de bem. Porque esse cara não tem um registro de crime na vida dele. Esse cara, 20 anos com esse processo, não tem uma multa de trânsito. Ah, mas ele frequenta a torcida. Me traga envolvimento dele com coisa errada. Briga, droga. Não tem. É super bem quisto pelo Ministério Público que cuida do esporte. É super bem quisto pela delegacia que cuida do esporte. É um cara que é sempre chamado para reuniões. Vai na Câmara dos Vereadores, vai na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque é um cara respeitado pelas autoridades como um pacificador, um cara envolvido na sociedade, é respeitado pelas autoridades. Por quê? Porque é um cara correto, não tem um envolvimento com briga, não tem um boletim de ocorrência por som alto. Eu não posso descredibilizar a palavra desse indivíduo. O que eu peço é justiça. É a famosa frase: dai a César o que é de César. Amanhã eu quero ver a Polícia Civil de Minas Gerais indo atrás da digital compatível com aquela garrafa para trazer aqui. E aquele promotor vai pedir a condenação do verdadeiro autor desse crime. E aí a sociedade vai comemorar que a justiça foi feita contra o verdadeiro culpado. Mas hoje, a justiça é por esses dois homens. Esse caso tem que ser reaberto. Com muito respeito, eu devolvo a palavra. Excelência, prazer imenso estar aqui nessa cidade, defendendo esse homem honrado, e vou levar no coração esse calor de Belo Horizonte para o Paraná. Excelência, devolvemos a palavra. Muito obrigado. Eles são 16 horas.